Professor, por que eu consigo entender os brasileiros falando, mas eu não consigo entender os gringos falando, os americanos falando? Essa era uma das dúvidas que eu tinha quando eu era iniciante em inglês e uma dúvida que muitos alunos me perguntam. Pessoal, a maneira como os nativos vão falar é totalmente diferente de como você, como brasileiro, vai falar. E você fala português. A língua base que você tem, a sua primeira língua, é o português. Então a maneira como você vai falar, a estrutura que você vai seguir, muitas vezes vai seguir a estrutura do português. Por isso que é mais fácil você entender um brasileiro falando e não um americano falando. E nesse vídeo a gente vai pegar um pequeno trecho da série Everybody Hates Chris e vai estar analisando ele, com ênfase nisso, a compreensão do inglês falado pelos nativos. Então vamos lá. Even though I couldn't drive my car, até mesmo se eu não pudesse dirigir o meu carro, como eu havia falado pra vocês, o inglês falado pelos nativos vai ser completamente diferente. Olha só nessa frase aqui. Even though I couldn't drive my car. O Chris, ele não vai pronunciar even though I couldn't drive my car. Não. Parece que ele fala somente uma palavra numa frase só. Even though I couldn't drive my car. E eu quero destacar aqui pra vocês uma contração. Could not vai virar couldn't. E olha aqui alguns exemplos de outras contrações que a gente vai ter muito parecido. Wouldn't, shouldn't. Sempre vai seguir essa regrinha, tá certo? Então tentem repetir aí em casa. Even though I couldn't drive my car. Agora rápido. Even though I couldn't drive my car, I could still enjoy it. I could still enjoy it. Eu ainda podia aproveitar isso. Isso, o carro. Olha só o que eu tinha falado pra vocês sobre entender brasileiros e não conseguir entender americanos. Se fosse um brasileiro falando aqui, ele ia falar I could still enjoy it. Palavra por palavra. Mas se vocês perceberem, o Chris vai falar uma frase, parece uma palavra só. I could still enjoy it. Então tentem repetir aí devagar e depois rápido, tá certo? I could still enjoy it. I could still enjoy it. I could listen to music that I liked. I could listen to music that I liked. Eu podia escutar música que eu gostava. E aqui a gente tem a presença do could novamente, que vai ser o verbo can no passado. Notem, pessoal, que nesse episódio em especial, essa palavra vai se repetir bastante. Não tentem traduzir na cabeça de vocês, mas sim entender o que ela tá passando pra vocês de sentimento, tá certo? Então, I could still listen to music that I liked. Eu ainda podia escutar músicas que eu gostava. I could adjust the seat the way I wanted. E aqui, novamente, a gente vai ter a presença do could. I could adjust the seat the way I want it. Isso é o que eu sempre falo para os meus estudantes. Vocês têm que repetir bastante até aquilo entrar na cabeça de vocês. Então, vocês já repetiram a palavra could 3 ou 4 vezes nessa aula. E a palavra could está se tornando mais familiar para vocês. I could adjust, eu poderia ajustar. The seat, o assento. The way I want it, da maneira que eu quisesse. Best of all, when I was in my car. Best of all, when I was in my car. Notem, pessoal, que ele vai falar muito rápido. Eu dividi essa cena em duas partes para vocês entenderem isso. Best of all, o melhor de tudo, when I was in my car, quando eu estava no meu carro. Nobody could bother me. Nobody could bother me. Ninguém podia me incomodar. Então, recapitulando. Best of all, o melhor de tudo, when I was in my car, quando eu estava no meu carro. Nobody could bother me. Ninguém podia me incomodar. E se vocês notaram aqui, temos a presença da palavra nobody. Se a gente traduzir literalmente essa palavra, vai ficar não corpo. E é aquilo que eu falo pra vocês, pessoal, a gente não pode estar traduzindo nenhuma palavra, tá? E temos algumas palavras que são muito parecidas em inglês com essa daqui. Olha aqui alguns exemplos. Nobody, ninguém. Somebody, alguém. Anybody, qualquer pessoa. Everybody, todo mundo. Olha aqui o exemplo da palavra somebody. Se a gente pegar a palavra somebody e traduzir literalmente, fica algum corpo. Não faz nenhum tipo de sentido. Então não traduzam literalmente. Tentem entender a língua da maneira que ela é. Joguem o jogo, pessoal. Vamos lá, continuando. Boy, get out of that car, it's getting late. A Rochelle vai chegar no vidro e vai falar: Boy, get out of that car, it's getting late. Garoto, sai desse carro, tá ficando tarde. E novamente aqui, pessoal, um personagem da série vai falar uma frase como se fosse uma palavra. E percebam também que a gente tem a presença da contração it's. It is vai virar it's. Ah, e um pequeno parêntese que eu quero abrir é sobre a palavra get out, que é um phrasal verb. O pessoal tem muita dificuldade com o verbo get, justamente por conta que ele tem de 20 a 30 traduções possíveis em inglês. Você pode traduzir ele como obter, ganhar, comprar, adquirir, mas pessoal, não se preocupem com a tradução, e sim com um sentido que essa palavra vai trazer pra vocês. Quando a gente olha aqui na cena, get out, se a gente sabe que a palavra out é fora, então get out vai sair pra fora. A gente tem que entender esse sentido no contexto real. Even though I couldn't drive my car. Even though I couldn't drive my car, até mesmo se eu pudesse dirigir o meu carro, olha aqui a mesma frase se repetindo novamente pelo mesmo personagem. E isso acontece na vida real também. Por isso que é muito legal a gente estar aprendendo inglês com séries. As pessoas tendem a se expressar com as mesmas palavras.
palavras, seja isso nas séries ou na vida real. E olha aqui aquilo que eu falei pra vocês de familiaridade com as palavras. Como vocês já tinham ouvido essas palavras presentes nessa frase nessa videoaula, vocês estarão familiarizados com as palavras que estão aqui. E é aquilo que eu tinha falado anteriormente pra vocês. É sobre repetição. Você repetir a mesma frase, as mesmas palavras e aplicando ao contexto da vida real. It still felt pretty good being a car owner. Ainda era muito bom ser um dono de carro. Notem, pessoal, a presença do verbo irregular felt. Geralmente, em inglês, a gente vai ter os verbos no passado terminados em ed. Tudo que fugir dessa regra são verbos irregulares. E temos aqui a presença do verbo felt, que vem do verbo feel. Então, feel vira felt, que é sentir no passado. E atenção, pessoal, porque na próxima cena o Chris terá os seus livros escolares roubados. Oh, no! My school books! Oh no, my school books. E com surpresa, o Chris vai falar: ah não, roubaram os meus livros, my school books. I learned that people will break into a car to steal anything. Eu aprendi que as pessoas iriam invadir um carro para roubar qualquer coisa. E notem só a presença da palavra composta anything. Any significa qualquer e thing significa coisa. Então, juntando as duas, temos anything, qualquer coisa. E o inglês é uma língua totalmente diferente da língua portuguesa. Então, consequentemente, a maneira como eles vão se expressar vai ser completamente diferente também. Essa expressão break into significa literalmente quebrar para dentro. A preposição into significa literalmente o ato de entrar em algum lugar. Então, break into. No caso aqui, a gente pode associar a pessoa que break into a car, que quebrou para dentro do carro. E aqui é aquilo que eu sempre digo para os meus alunos, é a lógica da criança de 5 anos sendo repetida novamente. E na maioria das vezes, essa lógica da criança de 5 anos vai ser bem intuitiva de ser associada. Então, break into a car significa invadir um carro. Tá, e na próxima cena a gente vai ter o humor da série Everybody Hates Chris. Então o ladrão vai tentar roubar um tijolo que tá dentro do carro. Look, a brick! E nessa cena a gente tem algo bem visual. Ele pega um brick e joga na janela e pega o outro brick que tá dentro do carro. E vocês aqui vão tentar associar a palavra ao sentimento, ou seja, não é um tijolo, é um brick. I told you a car was a big responsibility. I told you a car was a big responsibility. Eu te falei que um carro era uma grande responsabilidade. E aqui temos a presença de outro verbo irregular. O verbo tell se transforma em told. E eu digo uma coisa a vocês em relação aos verbos irregulares. Nós vamos ter muito desses verbos na língua inglesa e até hoje eu confesso que eu não sei todos de cor, tá certo? E a dica que eu dou pra vocês é se exponham a língua para vocês conhecerem esses novos verbos. Não tem como eu passar aqui pra vocês uma lista de verbos e vocês decorarem no mesmo dia. Isso não existe. A exposição à língua é essencial. What did they take this time? E o Julius vai falar, what did they take this time? E bem rápido, notem que é bem rápido, pessoal. Ele não para aqui. What did they take this time? O que eles pegaram dessa vez? E pra quem já tá um pouquinho mais esperto, notou que a palavra time não está como tempo, e sim como vez. E sim, pessoal, é normal usar a palavra time como vez. Então a gente vai falar na multiplicação, por exemplo. Time 5's time equals 25. 5 vezes 5 igual a 25. E olha aqui alguns exemplos pra vocês do uso da palavra time como vezes. This time, dessa vez. Next time, na próxima vez. Last time, da última vez. They took the radio. They took the radio. Eles pegaram o rádio. Aqui temos outro verbo irregular. O verbo take se transforma em took. Então, they took the radio. Eles pegaram o rádio. A box of tissues, one sneaker, A box of tissues. Uma caixa de lenços. One sneaker. Um sneaker. and the ashes in the ashtray. E olha só aqui, pessoal. A gente vai ter a palavra ash no plural, que vai ser ashes. E vai ter a palavra ashtray, que vai ser o cinzeiro. Ash significa cinza. E tray significa uma travessa. Coisa que você geralmente coloca comida aqui em cima. Então, ashtray vai ser a travessa de cinzas. Ashtray, o cinzeiro. Eu disse pra vocês que o inglês tinha a lógica da criança de 5 anos e vocês não acreditaram. They took the ashtray? E nessa parte o Julius vai perguntar, eles pegaram o cinzeiro? E temos aqui a repetição de duas palavras que a gente tinha visto anteriormente, took e ashtray. Então tentem associar o significado. E querendo ou não, por conta da repetição, como eu havia dito anteriormente pra vocês, essas duas palavras vão soar mais familiares para vocês. Então, they took the ashtray, eles pegaram o cinzeiro. No ashes in the ashtray. E aqui, meio embolado, o Chris vai responder, no, the ashes in the ashtray. Tentem fazer o shadowing com o personagem, pessoal. Tem um amigo meu, inclusive um salve aí, Lucas, que ele repete igualzinho o Chris. Eu falo que ele fala igualzinho o Chris de Everybody Hates Chris. The ashtray still in there. O Chris não chega nem a pronunciar direito a palavra the, ele meio que pula essa palavra. É por isso que entender nativos demanda um pouco mais de energia e paciência. Mas continue, pessoal, não desanimem, vocês vão chegar lá. Got it. Anything else? Lembra do verbo get que eu tinha falado pra vocês? Aqui ele vai estar no passado, então get vira got. Got it. Eu entendi, eu peguei isso.
else? Anything else? Alguma coisa mais? Yeah, my homework and textbooks. E percebam, pessoal, que nessa frase aqui temos a palavra composta homework. Home significa casa e work significa trabalho. Então, trabalho de casa, tarefa de casa. Chris, nessa cena aqui, vai falar que roubaram a homework dele e os textbooks, os livros de textos, vamos dizer assim. Why would they steal those? A Rochelle, com espanto, vai falar Why would they steal those? É muito rápido. Por que eles roubariam eles? E atenção para a palavra would, que vai ser usada para hipóteses, hábitos no passado, pedidos educados e situações imaginárias. They take them and sell them in the white neighborhoods. E aqui o policial vai responder que os ladrões pegam os livros para vender nas vizinhanças de brancos. Mas se vocês perceberem, os livros aqui vão estar meio que ocultos na frase. They take them, eles pegam eles o quê? Os livros, and sell them. Vendem o quê? Os livros. In the white neighborhood. So what do I do now? Percebam, pessoal, que nessa frase, o Chris, ele contrai muito a palavra will. A palavra will nessa frase vai se transformar em I'll. Então, what I do now? O que eu vou fazer agora? Fill out this form and we'll see what we can do. Perceba, pessoal, que o policial entrega o formulário para ele preencher. Então, fill up this form and we'll see what we can do. Às vezes, por conta do visual, a gente consegue entender a mensagem que é passada. Então, o policial vai dizer, preenche esse formulário e vamos ver o que a gente vai poder fazer. Which means now that you wasted my time, allow me to waste some of yours. Which means, now that you wasted my time, allow me to waste some of yours. O que significa, agora que você gastou o meu tempo, deixa eu gastar um pouco do seu. No mais, era isso que eu tinha pra passar pra vocês com essa análise de Everybody Hates Chris. Se você quer bater um papo comigo, ou então ter alguma aula particular de inglês, espanhol, italiano, dá uma olhada no link na descrição que vai ter o meu Instagram. Não se esqueça de dar uma olhada na playlist que eu vou estar deixando em algum lugar aqui da tela, junto com um vídeo onde eu falo 6 idiomas. Eu basicamente vou contar a história de como eu virei um poliglota no idioma, ou seja, se eu estiver falando do italiano, eu vou estar falando em italiano. No mais, é isso que eu tinha pra passar pra vocês. Eu comecei a fazer esse vídeo em 2025 e terminei em 2026. E aqui vai um conselho de vida, tá? Não deixem as coisas pra depois do carnaval. Aproveitem que é ano novo. Não porque é ano novo vocês vão mudar de vida, mas sim por conta que vocês querem, tá certo? Seja isso com inglês, com academia, com qualquer coisa que vocês quiserem. Então é isso. Esse foi mais um vídeo do canal The English Domain. See you next time!